A crítica simplesmente detonou o filme do Super Mario, mas eu decidi assistir pra tirar minhas próprias conclusões, né? Então assim, eu já digo pra você que esse vídeo vai ter aqui alguns spoilerzinhos de leve, tá? Pra não estragar totalmente a tua experiência, mas já digo também que vai ter vídeo com spoiler, com easter egg, com curiosidades, então ó, manda ver na inscrição aqui pra você não perder. E eu só sei que eu tava bastante ansioso pra assistir esse filme, pelo fato, claro, de ter toda essa nostalgia dos jogos. Eu não sei se vocês têm os jogos do Super Nintendo, ou então o Super Mario, o Super Nintendo 64, alguma coisa assim. Se vocês tiverem, até mesmo comentem aí, porque eu cresci muito jogando esses jogos. E quando eu cheguei pra assistir esse filme, uma das coisas que mais me conquistaram foi a experiência que o filme me trouxe. Basicamente, ele é extremamente cativante, e além de ser cativante, ele também é engraçado e divertido ao longo do filme. Isso porque eles conseguiram construir uma narrativa bem interessante que mostra e consegue introduzir de maneira até mesmo bem clara a questão do Mario e também do Luigi, seu relacionamento com a família, coisa que a gente não tinha muita exploração lá nos jogos, né, no background do Mario como um todo, e nisso se interligando com todo o universo dos jogos que a gente já conhece. Então eu entendi que eles conseguiram fazer de uma maneira muito legal. E dentro dessa narrativa a gente tem três motivadores aqui que fazem a trama andar como um todo, do comecinho até o fim. O início deles, claro, é basicamente o Mario e o Luigi, que são aqui sim encanadores, porém eles estão tentando ganhar a vida dele com o serviço deles. Tem aqui o comercial na televisão e tal, e claro que tem aqueles parentes, né, que falam: olha só, te vi na televisão, mas o seu serviço é ruim. Sabe, tipo, toda a família tem, né, gente? Oh, que bosta. Mas tem mesmo, e no filme eles retratam isso. Inclusive eles zoam na questão do Mario não gostar de cogumelo, coisa que ele tem que se esforçar pra comer cogumelo lá ao longo do filme, né, pra conseguir os poderzinhos e tudo mais. Então o filme trata essa questão, e além disso, o Mario e o Luigi, eles são pequenininhos, e isso faz com que eles sejam subestimados tanto pelas pessoas no âmbito profissional, quanto no âmbito familiar, tanto que o próprio pai deles não leva muito a sério aquilo que eles fazem e tal. Então o Mario tenta meio que se provar a todo momento que ele é uma pessoa boa, uma pessoa capaz de fazer aquilo, até que ele encontra uma oportunidade de fazer as coisas mudarem, quando lá no Brooklyn uma tubulação acaba escapando, estourando, vazando água pra tudo quanto é canto, e ele chama o irmão dele e fala: olha só, aqui que a gente vai conseguir mudar nossa vida, vamos lá mostrar do que a gente é capaz. Só que nisso ele acaba caindo num mundo completamente diferente, encontrando uma tubulação que leva ele lá pro planeta dos cogumelos. Porém, o Luigi acaba caindo nesse mesmo buraco, mas ele é levado pra Terra das Trevas, onde tá o Bowser lá dentro. E aqui entram os dois outros motivadores aqui desse filme. Isso porque o Bowser, gente, pensa num homem apaixonado pela Princesa Peach, né, a Princesa Cogumelo. Só que o cara é abusivo. O cara quer, porque quer a todo custo casar com ela, mesmo contra a vontade dela. Olha só que perturbador olhar por esse lado. Isso porque o Bowser conseguiu uma estrela poderosa, mas ele acha que com esse negócio extremamente valioso ele vai conquistar o coração da princesa. E se ela recusar, ele diz que vai acabar com ela. Isso é bem estranho para um filme infantil, né? Mas tudo bem, a gente leva em consideração por causa da trama como um todo. E também temos a terceira motivação do filme, que é a Princesa Peach. Isso porque ela descobre que o reino dela tá ameaçado, então ela busca aliados. Ela começa a ir de reino em reino buscando aliados, e inclusive ela acaba parando lá no reino dos macacos. Isso depois que o Mario já entrou aqui na trama e tudo mais, e a gente descobre outros personagens que eu já falo sobre eles, mas essa é basicamente a motivação da princesa. Só que tem que deixar bem claro que isso é um filme infantil, porém voltado um pouquinho aqui pro público adulto, porque a gente tem que lembrar que o Super Mario ele foi lançado lá em 1981, se não me engano, então o público já cresceu. É um filme extremamente nostálgico que traz bastante questões dos jogos e tal, porém não dá pra deixar de citar que ele é um filme infantil, isso porque se reflete na trama rasa. Como diriam até mesmo os meninos lá do Piuí, gente, é um roteiro safado que dói. Tem vários acontecimentos, uma chuva de acontecimento que rola aqui no filme do começo até o fim, só que são acontecimentos um pouquinho mal desenvolvidos. Por exemplo, vou até dar até um momento de spoiler aqui, quando o Mario e o Kong, eles são até engolidos aqui por uma baleia, você acha que vai ter um desenvolvimento aqui dentro, mas não, é uma cena extremamente rápida, da mesma maneira que a Peach, a Princesa Peach, quando ela é capturada pelo vilão, também são desenvolvimentos extremamente rápidos. Eu entendo que é uma forma que o roteiro, que o diretor também colocou aqui nesse filme, para desenvolver rápido e conseguir mostrar pra gente elementos diferentes e variados para manter o filme dinâmico. E isso particularmente não me incomodou não, isso claro, incomodou a crítica, mas eu já falo sobre ela daqui a pouco, porque apesar desses acontecimentos serem um pouco mal desenvolvidos, eles foram extremamente divertidos, foram dinâmicos, foi divertido de assistir tudo isso em cena. Algumas coisas me irritaram, claro que me irritaram,
lamentável. O comportamento talvez da princesa, numa hora que ela vê que todo o reino dela tá fugindo, não tem mais ninguém pra lutar do lado dela, ela pega ali a espadinha dela e decide lutar por conta própria. Minha querida, como é que você vai fazer isso com um exército do mal na tua frente? Não tem condição, né? Tem uma hora que dá vontade de bater sem falar, garota, acorda. Mas apesar de ter todas essas questões aqui, o filme traz trocentas referências dos jogos e que se você jogou, independente se você jogou um jogo somente, ou então vários jogos do Super Mario, você vai reconhecer. E uma das primeiras coisas que me chamaram muita atenção, eles terem introduzido a questão do Mario Kart, gente, é nítida a maneira como eles fazem isso. Isso porque eles não têm nem vergonha na cara, eles botam o negócio ali, eles falam, opa, o negócio tá longe demais pra gente chegar no reino, como é que a gente faz? Vamos de kart! E é legal que eles botam efeitos sonoros iguais aos jogos, trilhas sonoras iguais aos jogos, efeitos dos karts iguais aos jogos, até mesmo pistas. O que mais que eles colocam? Não tá me vindo aqui na cabeça agora. Mas, por exemplo, efeitos do tipo você pisar numa tartaruga e ela virar um casco e você usar esse casco pra jogar, sabe? Tem tudo isso que você faz nos jogos. E quando eu vi isso em cena, eu achei, cara, que legal. E além disso, claro, o mundo não gira somente em torno do Mario, da princesa e do Luigi. Isso porque eles trouxeram muitos personagens legais e tem vários easter eggs aqui. Inclusive, eu já falei, né? Vai ter outro vídeo sobre isso, então já se inscreve aí e tal. Mas um dos personagens que chama muito a atenção é a família aqui do Donkey Kong. Tanto que tem o Cranky Kong e o Diddy Kong, que aparece bem rapidinho, mas ele consegue ser aquele espírito aloprado, aquele espírito caótico que ele traz nos jogos também, e também aparece aqui no filme. E o Donkey Kong, gente, que vontade de pregar a mão na cara desse macaco, porque o menino egocêntrico, ele não aceita perder, ele fica aqui na sombra do pai, e é justamente por causa disso que ele acaba se conectando com o Mario, porque querendo ou não, o Mario também fica na sombra do pai, é menosprezado o tempo inteiro, e o Kong, ele não gosta de perder, isso é muito legal aqui no filme também. E fora isso, fora esses barulhos, fora todo esse contexto, a gente tem, claro, a questão dos túneis, isso porque lá no começo do filme, o Super Mario, inclusive isso remete até mesmo às origens do Super Mario, que ele era o encanador lá de Nova York, a gente descobre ele fazendo o serviço de encanamento dentro das tubulações de Nova York, e essas tubulações são verdes, e depois, no decorrer do filme, a gente vê como é esse transporte do Mario dentro da tubulação, coisa que quando a gente tá jogando lá nos jogos, a gente somente entra na tubulação e sai num outro lugar. Aqui no filme não, eles conseguiram mostrar mais ou menos uma visão de como é esse transporte caótico dentro dos tubos, e o Mario sai se batendo por toda a parede, né, o que é meio lógico, e é engraçado até mesmo quando a gente vê isso em cena. E pegando todo esse contexto aqui do filme, eu percebo que Super Mario acabou sendo o que Lightyear não foi. Eu assisti Lightyear, fiquei inclusive ansioso pra assistir a adaptação, né, da Disney lá, porém, ela não me agradou tanto. Não sei se é por causa da narrativa, não sei se é porque eu tava esperando alguma coisa relativa um pouco mais ao universo de Toy Story, mas existem diferenças bem singelas e bem... Singelas não, existem diferenças bem gritantes entre um filme e outro. Isso porque Super Mario trouxe elementos diversos que conquistam o público, que estão aqui justamente para agradar, para mostrar aquilo que cativou o público lá no passado. Diferente de Buzz Lightyear, eles trouxeram uma história completamente nova, que a gente tinha resquícios daqui dos desenhos de Toy Story, porém nada muito aprofundado. Eles tentaram criar isso, porém não cativou tanto da mesma maneira que Super Mario cativou. E olha, eu gostei bastante desse filme. Porém a crítica não. A crítica, inclusive, eu acho que exagerou bastante na opinião deles, tanto que eles deram aqui uma maçã podre pro Super Mario. Ele tá nesse exato momento com 55% de aprovação no Rotten Tomatoes. Isso é uma aprovação bem ruim, na verdade, pra crítica especializada em comparação ao público que está aqui com seus 96%. Então, cuidado até mesmo quando vocês forem analisar aqui e observar as opiniões do Rotten Tomatoes, porque nem sempre é condizente com aquilo que você quer. Às vezes as pessoas se baseiam com as opiniões do Rotten Tomatoes, mas olha só, é um filme que realmente entretém. Se você olhar criticamente para questões de roteiro, de desenvolvimento de personagens, você vai ver sim vários defeitos, mas tenta não olhar isso não, tenta se entreter, se divertir com a experiência, porque o filme é muito divertido, muito engraçado e vale sim a pena assistir. E se você curtiu o vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem vários vídeos legais por aqui. Tchau, vejo você no próximo vídeo.